Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui comentando algumas questões da AFA e agora nós vamos resolver a questão 58 de 2020. Uma excelente questão para você revisar processo de interferência. Vamos lá então? Bom, vamos ler aqui o enunciado junto e a gente vai discutindo algumas ideias para você fazer sua revisão para as escolas militares. Considere duas fontes pontuais, F1 e F2, produzindo aí perturbações na mesma frequência e amplitude. Isso é muito importante para você ter interferência. Lembrando, se você tiver algumas frequências ali próximas, você vai acabar gerando batimentos, tá? E se elas não tiverem mesma amplitude, você não vai conseguir gerar uma interferência destrutiva total. Ou seja, você não vai ter uma região nodal, que é o que ele vai trabalhar neste problema. Continuando então, na superfície de um líquido homogêneo ideal, a configuração de interferência gerada por essas fontes é representada pela figura abaixo. Vamos ver aqui a figura, analisando aqui a distância entre F1 e F2, ele dá 2 metros. E aqui um ponto bem interessante, veja que na condição da questão, ele está escolhendo um ponto P, onde estes segmentos de F1 AP e F2 AP formam 90 graus. Isso vai contribuir para a geometria do problema. Sabe-se que a linha de referência C, olha só essa linha central, que passa pela metade da distância de 2 metros, que no caso é a distância total, é uma linha nodal. O que significa isso? Ele está dizendo que nesta região nós vamos ter interferências destrutivas. Tudo bem? Ou seja, não há vibração nesta região da linha C. O ponto P encontra-se em uma distância D1 da fonte F1 e D2 da fonte F2 e localiza-se na primeira linha nodal, após a linha central. Ou seja, muito cuidado. Esta linha também é uma linha nodal e ele fala que é a primeira. Então perceba, nem todas essas linhas tracejadas devem ser linhas nodais. Por exemplo, estas linhas que eu pintei de azul são linhas nodais. Agora, estas linhas que eu pintei de verde devem ser pontos de máximos. Lembra que a cada 2 pontos de mínimos, nós vamos ter um ponto de máximo. Então, vai ficar alternando sempre, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Se você não captar muito bem essa informação no enunciado, isso pode gerar um erro brutal. Bom, continuando então, considere que a onda estacionária que se forma entre as fontes possui 5 nós, olha só, e que 2 destes estejam posicionados sobre as fontes. Então, vamos iniciar com essa informação. Imaginemos que aqui se encontra a fonte F1, aqui nós vamos ter a fonte F2, e ele vai contar 5 nós, incluindo esses dois. Então, aqui já tem 2, 1, 2, eu tenho que desenhar 3 igualmente espaçados. Ou seja, a configuração que nós vamos ter é mais ou menos essa. Lembrando que aqui nós temos 2 metros, e aí seria possível contar 4 semicomprimentos de onda. A distância entre dois nós sempre vai ser lambda sobre 2. E neste caso, nós temos 4. 1, 2, 3, 4. Então, a primeira coisa que a gente já pode escrever é que 4 vezes lambda sobre 2 precisa dar 2. Ou seja, o lambda vai ser, tudo bem? Então, a gente já pode guardar essa informação para que mais adiante a gente reutilize este dado. Agora, vamos concluir o enunciado. Nestas condições, o produto D1 vezes D2 entre as distâncias que separam as fontes do ponto P é... Bom, muito bem, a gente já começou aqui calculando o comprimento de onda. Como esta região na qual o ponto P se encontra é a primeira região nodal depois da central, nós temos que a diferença de caminho D1 menos D2 tem que dar um múltiplo de lambda, porque na hora que você percebe que o ponto simétrico gera uma região de interferência destrutiva, nós podemos concluir imediatamente que as fontes estão em oposição de fase. Percebeu? Elas percorrem o mesmo caminho e geram uma interferência destrutiva. Bom, como é a primeira, então a gente faz o MC1, não é verdade? Então isso aqui vai dar 1. E agora a gente pode pensar o seguinte, se a gente elevar esse termo ao quadrado, lembra que vai aparecer o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo e o produto. Bom, é justamente aqui que eu quero matar a questão. Eu vou tirar o produto justamente elevando ao quadrado aquele termo. Vamos lá? Elevando este termo ao quadrado, olha só, nós vamos ter a seguinte relação. D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado menos 2 vezes D1
D2 é igual a 1. Professor, mas como é que eu vou descobrir D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado? Muito simples. Olha agora para a figura. Nesta figura, nós vamos ter um triângulo retângulo, percebe? Onde D1 e D2 vão ser os catetos. Logo, D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado vai ser a hipotenusa ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Sendo assim, a gente pode passar tudo que está negativo para o lado direito e este 1 para o lado esquerdo, gerando, então, 3 igual a 2 D1, D2, e a resposta D1 vezes D2 é igual a 3 meios. Deu para entender, pessoal, isso? É uma questão rápida, mas ela é interessante por envolver um pouco de geometria. Bom, se a gente descer aqui um pouquinho os itens, a gente já consegue ver que o item B seria o item correto. Tudo bem? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário dando uma nova sugestão de vídeo, compartilha com quem também está se preparando para esse tipo de prova e em breve eu postarei mais vídeos para escolas militares. Bom, e para você ficar alerta, se inscreve no canal e aciona o sininho de notificação para você saber quando chegar vídeo novo. Bom pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até mais.